sou Paula OK e hoje venho falar-vos das leituras que eu fiz no mês de maio. Li 14 livros, 8 livros em papel. Desses 8 livros, 2 foram graphic novels, li 2 e-books, ouvi 4 audiobooks e no total eu li 5.293 páginas. As leituras foram muito diversificadas em nível de histórias e também a nível de classificações, porque houve livros de 2, 3, 4 e 5 estrelas, é verdade. Neste mês houve leituras muito diversificadas, mas é verdade que as leituras de 5 estrelas foram muitas e valeu muito a pena ler livros bons este mês, apesar de ter havido por aí alguns que não me conquistaram por completo. Mas vamos então começar com 2 estrelas. Eu ouvi um audiobook, The Thursday Murder Club. Eu já comentei no vlog que gravei no fim de semana passado, que vou deixar aí o card na descrição, que não fiquei nada fã deste audiobook. Foi um audiobook daqueles chatos, chatos. Ouvi-o até ao fim porque meti na cabeça que ia ouvir o audiobook até ao fim, mas não foi um audiobook que me tivesse convencido, não foi uma história que me tivesse convencido. O audiobook, a narração nem era má, mas a história em si não me convenceu, não fiquei fã. Por isso só levou as 2 estrelas e foi mesmo porque eu cheguei até ao fim. Não me vou alongar mais sobre isto. Se tiverem interesse, ouçam o vídeo onde eu falo deste audiobook. Com 3 estrelas eu ouvi um audiobook de Rose Code. Este audiobook fala de umas raparigas que trabalhavam em Bletchley Park. Bletchley Park era um sítio assim no campo onde várias pessoas estavam a tentar decifrar os códigos da máquina Enigma dos nazis. E a história podia ter sido muito interessante, podia ter sido explorado mais este lado da parte da Segunda Guerra Mundial, mas a história debruçou-se muito na história destas raparigas, especialmente na história de uma que tinha namorado com o Prince Philip, não é o Príncipe Felipe, que foi casado com a Rainha Isabel II, que faleceu há pouco tempo. Eu, quando estava a ouvir o audiobook, o senhor tinha falecido há uns dias, se não me engano. Eu acho que ele tinha falecido há muito pouco tempo. E então aquilo estava-me a fazer imensa confusão, estar a ouvir a história dele com outra pessoa, antes do casamento com a Rainha Isabel II, não sei, não gostei nada desta parte. Acho que não era necessário terem posto aqui o Prince Philip como personagem e como namorado já sedutor de uma das personagens, não sei, houve aqui muita vida pessoal. Houve por aqui também traições, não sei, a história podia ter tudo para ser interessante. E como estava relacionada com a Segunda Guerra Mundial, eu achei que ia ser mesmo interessante e depois esta parte amorosa não me trouxe nada de novo, não me trouxe nada assim de interessante à história. Depois estive a ver nos comentários do Goodreads e mais pessoas pensam o mesmo do que eu, que esta parte amorosa com o Prince Philip não era nada necessária. E ainda por cima eu, como ouvi isto depois do senhor ter falecido, ainda menos necessário achei, por isso não me convenceu. Eu já vi uma série sobre Bletchley Park e também a história do Alan Turing. Mas esta história definitivamente não me convenceu. De seguida ouvi outro audiobook, também lhe dei 3 estrelas, The Last Thing He Told Me, um livro que pertence ao clube da Reese Witherspoon e eu acho que por isso é que ele também aparece agora muito no Goodreads. Tinha alguma curiosidade, um homem desaparece, a sua mulher e a filha, que era de um casamento anterior, vão tentar saber o que é que aconteceu, vão tentar procurar soluções para o desaparecimento deste homem. Já se vai saber, não é, o que é que vem por aí, uma vida que ninguém sabia. É aquela história que nós já sabemos, a pessoa desaparece e depois descobrimos que ela tinha outra vida antigamente e que não tem nada a ver com a vida que ela tinha no momento em que desapareceu e porque é que desapareceu. E não achei que a história fosse assim nada de inovadora, nada de novo, não foi assim uma história que me tivesse convencido por completo. Só ouvi até ao fim também porque o audiobook era entretido e ouvia-se bem, mas não foi assim uma história, não sei, assim, daquelas de guardar na memória. Eu acho que eu não vou guardar esta história na memória, nem me vou lembrar dela daqui a uns tempos. Com 4 estrelas eu li o e-book Segredo Mortal, de Bruno M. Franco, um livro que fala de alterações climáticas, um livro que fala de um corpo que é descoberto numa praia, um corpo formado por partes de diferentes corpos. Temos aqui uma dupla de inspectores, o Leonardo e a Marta Mateus, M&M, como ele lhe chama. Esta dupla é muito interessante, gostei muito de conhecer esta dupla de inspectores da Polícia Judiciária. Gostei da história, gostei da forma como está contada. Não lhe dei 5 estrelas porque acho que há demasiadas coisas nesta história. Acho que o autor quis abordar demasiados temas e depois interligá-los, e eu acho que tem muita informação, muita história. E se tivesse menos coisas, menos pormenorzinhos, se calhar seria mais interessante, pelo menos para mim, claro.
mas gostei da escrita. Estou curiosa com o próximo livro deste autor. Espero que apareça esta dupla de detetives, de inspectores, porque são muito caricatos, muito interessantes, têm uma relação muito interessante entre eles. Gostei muito dessa parte. E espero mesmo voltar a ler um livro deste autor e espero que não tenha tanta informação como este, porque realmente o que prejudicou aqui a leitura ou a minha classificação foi realmente este livro ter muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo e coisas que se calhar têm assim uma ligação um bocadinho estranha entre elas, então por isso lhe dei as 4 estrelas e não as 5. Outro livrinho com 4 estrelas, A Revolução dos Homens Sentados, de Ruth Simões Ribeiro, um livrinho que eu ganhei num passatempo do canal da Ana Lopes. Não conhecia a escrita da Ruth Simões Ribeiro, mas já tinha ouvido maravilhas, especialmente a Ana Lopes, a falar maravilhas dos livros da Ruth. Gostei muito da escrita, é um livrinho pequenino, de contos, sobre a Revolução de Abril, sobre o 25 de Abril, sobre a Revolução dos Escravos, sobre o que é uma revolução, como é que se faz uma revolução, os homens que fazem a revolução. Gostei muito da homenagem a Salgueiro Maia, gostei mais de uns contos do que de outros e por isso é que eu não lhe dou as 5 estrelas e dou só 4, mas gostei muito da escrita. São vários contos, contos muito pequeninos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 8 contos. Como vos estava a dizer, gostei mais de uns do que de outros e é sempre complicado classificar um livro de contos. E então, como houve uns que foram mais interessantes ou que me apelaram mais do que outros, eu só dou 4 estrelas, mas gostei realmente da escrita da Ruth e quem sabe se no futuro não vou voltar a ler algo escrito pela Ruth. Gostava de ler algo que não fosse contos, não sei, assim, um romance, porque não sei, a parte dos contos é sempre complicada e depois há sempre uns que nos fascinam mais, outros menos, por isso se calhar se lesse um romance talvez a minha opinião fosse diferente, talvez conseguisse dar as 5 estrelas, porque realmente a escrita da Ruth é muito boa, é muito envolvente, usa palavras, eu não diria caras, mas usa palavras que se calhar não fazem parte do nosso dia-a-dia, mas que tornam esta escrita mais rica e eu gostei realmente da escrita da Ruth e realmente no futuro, quem sabe se não volto a ler algo escrito pela Ruth. De 4 estrelas também, eu li o e-book O Mapeador de Ausências, de Mia Couto. Gostei deste livro porque fala da guerra colonial. Temos aqui uma personagem que está em 2019 e depois regressa ao passado, à sua infância, e temos aqui partes da guerra colonial e daquilo que aconteceu em Moçambique durante a guerra colonial. Eu gostei muito dessa parte, gostei da forma como a história está contada. A Mia Couto conta histórias de maneira maravilhosa. Eu há muito tempo que não li um livro do Mia Couto, mas gosto muito da sua escrita e achei que este seria muito interessante por abordar o tema da guerra colonial. O meu pai também esteve na guerra colonial, mas na Guiné-Bissau, não em Moçambique, mas eu achei que seria muito interessante porque as histórias se calhar repetem-se independentemente do país onde se passaram e gostei muito desta história, gostei muito da forma como está contada porque é chocante, mas não tem assim cenas demasiado chocantes para nós, mas a forma como está contada é muito aliciante, é muito interessante, nós vamos descobrindo aos poucos aquilo que se passou no passado desta personagem, do pai desta personagem e de outras personagens que estavam por ali, não é? Desta envolvência. Gostei mesmo muito deste livro, não me conquistou por completo, mas conquistou-me de maneira a dar-lhe as 4 estrelas e foi uma boa leitura. Também com 4 estrelas, da Lénia Rufino, O Lugar das Árvores Tristes. Já vos expliquei que não são 4 estrelas muito gordas, já vos expliquei que eu ia com grandes expectativas. Eu falei deste livro no vlog que gravei no fim de semana passado. Não foi um livro que me convencesse por completo e só levou as 4 estrelas por causa da escrita da Lénia. Não me vou alongar muito mais, se tiverem interesse ouçam a minha opinião no vlog. O que é que eu vos posso dizer mais? Estava à espera de mais, foi um livro que acabou por me desiludir um bocado, por deixar muitas pontas soltas, então não me convenceu por completo e as 4 estrelas, como já vos disse, não são 4 estrelas gordas. Com 4 estrelas gordas e bem gordinhas e se calhar ali um 4,5 já muito perto do 5, O Que Dizer das Flores, de Maria Isaac. Adoro a escrita da Maria Isaac, também li este livro no fim de semana passado, também está no vlog que gravei no fim de semana passado e gostei mesmo muito desta história. Acho que devia ter sido mais desenvolvida, que certas personagens mereciam mais capítulos, mas foi uma história que eu gostei muito e gosto muito da escrita da Maria Isaac. Já tinha gostado do primeiro livro, gostei muito deste, portanto já estou à espera que a Maria Isaac escreva outro livro. E agora passamos para os livrinhos de 5 estrelas. O primeiro que eu tenho para vos mostrar é
Almoço de Domingo de José Luís Peixoto, uma biografia romanceada do comendador Rui Nabeiro, um livro escrito por um alentejano sobre uma personalidade alentejana, um homem simples, um homem apegado à terra, apegado à família. Temos aqui alguns episódios da vida do Rui Nabeiro, não temos todos os episódios, não está contado do princípio até agora aos 90 anos do comendador Rui Nabeiro, não. Temos aqui alguns episódios da sua vida. Eu gostei da maneira como a história está contada, gostei muito da escrita do José Luís Peixoto neste livro. Foi um livro que me trouxe o Alentejo, que me trouxe o ar alentejano, a alma alentejana, que me encheu de Alentejo, da minha terra, das minhas pessoas. Gostei mesmo muito deste livro. E tem aqui uma frase muito curiosa que eu gostei muito. O comendador Rui Nabeiro viveu uns meses aqui em Badajoz que está aqui mesmo ao lado de Campo Maior, e achei aqui muito curioso uma frase que está aqui escrita no livro, que eu vos vou ler, porque me disse muito. E diz: "Não quero ser ingrato com Badajoz, cidade que sempre me reconheceu e que reconheço, mas o ar tem outra respiração na minha terra." E é isto que eu sinto. Eu vivo aqui, gosto de viver aqui, mas não há nada como o meu Alentejo, que está aqui mesmo ao lado, do outro lado da fronteira, mas não há nada como o meu Alentejo, não há nada como a minha terra, não há nada como a minha cidade, como Évora. E eu achei muito curiosa esta frase, porque aquilo que ele sentia é exatamente aquilo que eu sinto. E claro, nós sentimos muito a nossa terra quando lemos algo sobre a nossa terra, e então o Alentejo está aqui tão presente. E foi-me transmitido tudo aquilo que o Alentejo tem de bom, tudo aquilo que as pessoas alentejanas têm de bom, tudo aquilo que caracteriza a nossa alma alentejana, e por isso eu adorei este livro. Sei que não é um livro para todas as pessoas, nem toda a gente vai gostar da escrita do José Luís Peixoto. Há pessoas que se calhar vão à procura de uma biografia com princípio, meio e fim, e não é isso que nós temos aqui. Temos aqui 3 dias da vida do comendador Rui Nabeiro, em que ele se lembra de alguns episódios da sua vida. E temos aqui especialmente a família, sempre a família, o apoio sempre por trás deste grande homem, deste homem tão simples, tão apegado à sua terra, e eu gostei mesmo muito de ler este livro. Também com 5 estrelas, não é nenhuma surpresa, Animal Farm, a graphic novel. Eu tinha relido o livro há pouco tempo, agora li esta graphic novel. Não é uma graphic novel, se calhar, como as outras. A história é muito curta, a história que está aqui contada não está, se calhar, muito desenvolvida. A arte também é uma arte um bocadinho estranha. Se calhar os desenhos, não sei, são um bocadinho crus. Se calhar porque parece que não estão terminados, mas eu gostei imenso, gosto imenso do livro, gostei imenso da graphic novel. Se calhar se tivesse lido só a graphic novel e não tivesse lido o livro, se calhar não percebia bem a história, porque, como vos disse, não está se calhar muito desenvolvida aqui na graphic novel, mas isto é um complemento do livro. Pelo menos é assim que eu vejo esta graphic novel, como um complemento do livro e não como algo que se possa ler de maneira individual, sem ler o livro antes. Por isso eu dou-lhe 5 estrelas, porque gostei imenso de voltar a este universo, e gostei da arte, apesar de ser uma arte um bocadinho estranha ou diferente daquilo que nós estamos habituados. Gostei muito da arte e por isso 5 estrelas para esta graphic novel. Também com 5 estrelas o meu regresso aos clássicos russos, O Idiota de Dostoiévski. O Idiota é um príncipe que esteve na Suíça a fazer tratamentos porque é epilético. Entretanto, ele regressa à sua Rússia, à sua pátria natal, e toda a gente o trata por idiota porque ele não está por dentro daquela sociedade russa. Os livros, os clássicos russos, são sempre críticas à sociedade russa, e aqui é mais uma das críticas. Nós temos essa sociedade e depois temos uma pessoa que não pertence a essa sociedade, que não se consegue integrar, que toda a gente o trata por idiota, porque ele não está habituado àquelas conversas, àqueles assuntos, àqueles temas, e ele tenta se integrar nessa sociedade, mas nunca se consegue integrar por completo. É uma pessoa às vezes um bocadinho inocente em algumas coisas, porque eles gozam literalmente com ele em várias situações da vida, também na parte amorosa. Ele não se consegue integrar naquela sociedade, e não vos vou dizer depois qual é o fim, mas o fim era um fim que era expectável, pelo menos eu achava que seria um fim expectável para esta personagem. E é muito interessante ver como a sociedade russa é tão fechada e como tudo o que vem de fora é muito difícil de conseguir integrar-se naquela sociedade. Gostei mesmo muito deste livro, gostei muito desta personagem, gostei da forma como esta personagem tenta interagir com todos os protagonistas também, porque são várias as personagens que aparecem neste livro, umas mais importantes do que outras, mas também há por aqui outros protagonistas. Ele tenta interagir com eles e nem sempre é fácil haver esta interação, porque ele passou muitos anos fora da Rússia, e então nada daquilo que se passa na Rússia
tem a ver com a sua realidade, com a sua personalidade, então eu gostei mesmo muito deste livro e gostei muito de voltar a Dostoiévski e de voltar aos meus clássicos russos. Não sei agora o próximo livro que eu vou ler, ainda tenho aí 2 do Dostoiévski para ler e outros 2 de outros autores, mas gostei mesmo do Idiota. Outro livrinho de 5 estrelas, outra graphic novel, Footnotes in Gaza, de Joe Sacco. Não tinha pensado ler este livro em maio, li-o por causa dos acontecimentos que se estavam a passar na faixa de Gaza. Acontecimentos muito parecidos com estes que são aqui retratados nesta graphic novel, acontecimentos que se passaram em 1956 em 2 cidades. Foram mortos muitos palestinianos pelas tropas israelitas. Gostei mesmo muito deste livro. Este livro foi feito com base em entrevistas que o Joe Sacco fez na faixa de Gaza a sobreviventes destes 2 massacres. Gostei mesmo muito desta história, acho que está muito relacionada também com aquilo que aconteceu agora. As relações são sempre muito tensas entre os israelitas e os palestinianos e estão tensas desde a criação do Estado de Israel. Falamos aqui também um bocadinho da faixa de Gaza, o que é a faixa de Gaza, como é que foi constituída a faixa de Gaza. O que é que eu tenho mais para vos dizer? Não sei. Aquilo que está aqui descrito está também numa série da Netflix que se chama Fauda. E gosto imenso de saber mais sobre este Médio Oriente e sobre estes conflitos do Médio Oriente. É muito interessante também ficar a conhecer a perspectiva dos palestinianos e não só a perspectiva dos israelitas, por isso eu gosto muito da escrita do Joe Sacco e também gostei muito de ler Palestine no ano passado e acho que estes livros, tanto esse como este Footnotes in Gaza, são livros muito importantes para nós sabermos também como é que os palestinianos vivem tanto na Cisjordânia como na faixa de Gaza e aquilo que eles sofrem nas mãos dos israelitas. Outro livrinho de 5 estrelas, eu ouvi o audiobook Red Comet sobre a Sylvia Plath. É uma biografia, o audiobook tinha 45 horas e 27 minutos. É verdade que eu não ouvi estas 45 horas e 27 minutos na realidade, porque eu ouço os audiobooks a 1,5, mas foi simplesmente espetacular, está muito bem construída esta biografia. Eu acho que a autora levou 8 anos a escrever esta biografia da Sylvia Plath. Eu já tinha lido The Bell Jar, já tinha visto o filme Sylvia e agora estava muito curiosa para conhecer melhor a vida desta escritora, deste pequeno gênio da poesia que se suicidou tão jovem, e gostei mesmo muito de ouvir esta biografia. Não achei nada aborrecido o audiobook, foram muitas horas, é verdade, em que eu estive a ouvir o audiobook, mas não achei o audiobook nada aborrecido. Gostei imenso de ficar a conhecer melhor a vida da Sylvia Plath. E o que é que eu vos posso dizer mais? Entretanto, já comprei o livro Ariel, de poesia da Sylvia Plath, por causa disto, porque falava muito, esta biografia falava muito em alguns poemas que estão nesse livro. É verdade que ainda não os li, mas já comprei o livrinho, já o tenho cá em casa e estou muito curiosa para conhecer esta poesia tão melancólica, tão triste, tão depressiva da Sylvia Plath, e foi realmente um audiobook excelente. Nunca pensei que um audiobook com tantas horas pudesse ser tão interessante e me pudesse entusiasmar durante o audiobook inteiro, mas foi isso que aconteceu. Gostei mesmo muito desta biografia e ainda bem que ouvi o audiobook e não li o livro, porque eu acho que assim foi muito mais interessante e foram horas excelentes que eu passei a ouvir falar da Sylvia Plath. Para terminar as leituras do mês de maio e as leituras de 5 estrelas, eu tenho aqui para vos mostrar O Vício dos Livros, de Afonso Cruz. Também já falei deste livro no vlog que gravei, gostei muito, um livro diferente, um livro que fala sobre livros, um livro que fala sobre pessoas que gostam de ler, que adoram ler. É verdade que eu no vlog disse que ia procurar por aqui umas frases, mas não procurei. Mas têm interesse, leiam o livro, é muito interessante. Fala aqui de livros que falam de livros, de escritores que escrevem sobre livros. Não sei, é um livrinho diferente, interessante, podemos ler sem ler de seguida, ir lendo vários capítulos, não é obrigatório que a pessoa vá lendo de seguida. É um livro que vale a pena e para quem adora ler é um livrinho que vale mesmo a pena ter nas estantes. E foi assim o meu mês de maio, um mês com leituras boas, leituras menos boas. Há sempre livros que não nos surpreendem ou que nos desiludem porque temos expectativas demasiado altas, e depois há aqueles livros que nós já sabemos que nos vão encantar, que nos vão encher de prazer, e foi isso também que aconteceu com estas leituras de 5 estrelas que eu tive, leituras tão boas.
Digam-me nos comentários como foi o vosso mês de maio, se também foi bom, se tiveram leituras boas, menos boas. Digam-me também se já leram algum destes livros que eu li neste mês ou se têm curiosidade com algum deles. Deixem um like no meu vídeo e subscrevam o meu canal e eu vou me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!